Então, pessoal, boa noite. Iniciando a gravação. Queria comentar que vocês iniciaram a disciplina com um professor que tinha 97 quilos, vocês vão terminar a disciplina com um professor com 97, vão terminar com um professor com 84. Então, já foram 13 quilos nessa pandemia. Então, já estou me esforçando aí para voltar às aulas um pouco mais magro. Espero que dê certo. Que eu aguente ficar sem comer até a volta às aulas, né? Então, brincadeiras à parte, hoje é nossa aula da unidade 4, sessão 2, nossa aula de coberturas, né? Então, um panorama geral aí, a gente está chegando no final da disciplina, né? A gente viu lá desde do contato com clientes, serviços preliminares, canteiros, infraestrutura, superestrutura, vedação, e agora, enfim, cobertura, né? Agora, quando a gente fala de cobertura, do que exatamente a gente está falando? Vamos falar de palavras-chave aí. Falem de palavras-chave para mim. Cobertura, o que vem à mente de vocês? Telhado? Telhado, Impermeabilização, impermeabilização, que mais? proteção, né? Proteção. Telhado, impermeabilização, proteção, que mais? Vamos anotar, vou colocar até aqui, ó. Telhado, impermeabilização, proteção. Então, quando eu falo de cobertura, o que vocês pensam? Cobertura. Qual é a função de uma cobertura? Para que existe cobertura? O que é uma cobertura? Qual é a primeira coisa que vem na mente de vocês? Acho que foi como o Drauzio falou, talvez seja para proteger um local, ou fazer a proteção, cobrir algo, né? Cobrir algo. E drenar? A cobertura drena? Água da chuva? Ela, sim, né? Ela deveria ser feita para ocorrer um escoamento da água e ela não ficar parada no pavimento, né? Isso. Superior. Então, ela é o primeiro receptor, né? Ela é a primeira peça que tem contato ali com a água da chuva para recolher aquela água que tem ali a caída, né? Aos condutores e, enfim, fazer todo aquele escoamento. Então, também tem essa função de, obviamente, captar a água da chuva. Então, como a gente pode observar, quando a gente fala de cobertura, ela tem várias funções ali, né? E agora, se a gente tem problema com uma cobertura, quais são os riscos para uma edificação? Acho que são vários. Acho que com a umidade acaba estragando, assim, se for Então, uma casa mobiliária. umidade pode ser um risco? Sim, Então, umidade. E aí a umidade gera vários outros, né? Como, por exemplo, não vou lembrar o nome técnico, mas pode causar rachadura, se eu não me engano, no concreto. patologias. Isso. Então, pode ter infiltração, pode ter patologias, né? Então, pode causar umidade e diversas outras patologias. Agora, uma cobertura mal feita pode causar quais outros tipos de problema? Pergunto a vocês. Uma cobertura mal dimensionada pode causar algum tipo de problema? Vou melhorar a pergunta. Uma laje mal dimensionada pode causar algum tipo de problema?
Sim, ela pode cair, né? Ela pode ter uma flecha, né? Um abaulamento muito grande, né? Exatamente. Então eu posso ter um risco ali, por exemplo, da estabilidade, né? Estabilidade. Eu posso ter um risco. é, Se eu estou falando que a minha laje, minha cobertura, perdão, ela tem a função de me proteger, se ela não for bem executada, ela pode me desproteger. E isso pode estar relacionado tanto ao meu meio físico, ao meu meio psicológico, ao meu meio sensitivo. Então, quando eu falo disso, eu posso falar no meu conforto térmico, no meu conforto acústico, no meu conforto, de repente, até lumínico. Então, a cobertura ela está associada a vários tipos de conforto. Por exemplo, em uma casa que não tem uma cobertura com uma laje e é direto no telhado, ela tem o mesmo conforto térmico de uma casa que tem a laje? Certamente não. Certamente não, porque a incidência do calor que bate na telha e vai para você é muito mais forte do que a incidência do calor que seria com aquela laje ali fazendo a proteção térmica. Então, por exemplo, o conforto acústico na chuva, numa tempestade, se eu tenho só o telhado, é o mesmo conforto acústico do que eu teria se eu tivesse uma laje entre o telhado e o ambiente? Não. Certamente não, porque a minha laje ajuda a fazer a vedação daquele barulho, né? Então, o conforto acústico também muda, né? Então, de repente, toda a forma com que eu trato meu telhado, a posição dele, como eu faço as águas num dimensionamento correto, influenciam até no conforto lumínico desse ambiente, porque de repente no telhado eu posso conseguir fazer disposições diferentes para mexer na iluminação dos meus ambientes. Então, quando a gente fala de cobertura, ela envolve por várias consequências uma edificação de várias formas diferentes. Né? Hoje eu vou abordar um pouco do que tem na apostila de vocês, vou mostrar um pouquinho do detalhamento técnico, e aí eu vou ver se eu consigo mostrar um caso ou outro de algumas coberturas ali no mapa para vocês. Pode ser? Perfeito. Então, vamos para a nossa aula. Antes de começar, eu queria fazer uma proposta. Vamos ver se vocês topam. Quero um aluno que se disponha a fazer um drive para a turma. Quem se dispõe? Eu posso fazer. Jennifer se dispõe a fazer um drive. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer pastinhas, então pasta, cada aluno faz sua pasta nesse drive. E aí nessa pasta, sabe as aulas práticas que entraram para vocês agora no AVA? Sim. Eu quero que vocês assistam os vídeos, são 4 vídeos, são bem curtinhos, menos de 1 hora, e façam uma espécie de resumo desse vídeo, do que você entendeu do vídeo, um resumo de uma página de cada vídeo. E aí você tira a foto, escaneia e põe na sua pastinha. Quem fizer dos 4 vídeos ganha 400 pontos na prova. 100 pontos em cada folha. Vocês topam? Sim? Sim, não. Sim. Tá, então anotem aí, o que eu quero que contenha nessa folha? Nome completo, RA ou CPF, turma, nome do professor responsável, que é Felipe Dariel Pinto, e qual é o vídeo que vocês estão fazendo o resumo, se é o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 ou vídeo 4. Aí você coloca assim, aula prática 1, aula prática 2, aula prática 3 ou aula prática 4.
Levanta a mão, clica na mãozinha quem concorda. Sim. Drauzio, Cícero, Ricardo, quem mais? Ah, Tami, aqui. Então, mas isso vai valer... Eu escutei direito aqui o que você falou. Eu quero que vocês entrem nos vídeos das aulas práticas que estão lá no AVA. A Jennifer vai criar um drive, cada um vai fazer sua pasta no drive, e aí vai colocar um relatório escrito à mão, com nome, com as informações que eu falei, com o nome do professor, vai colocar lá, relatório aula prática 1, e vai colocar tudo que você entendeu daquela aula prática. Só. 400 pontos numa prova. Quem mais concorda, levanta a mão. Eu concordo, mas como é que eu vou ter acesso ao drive da Jennifer? Porque da última vez, quando era para mim colocar, para enviar o link para mim pelo WhatsApp, fiquei esperando até hoje. Eu também, Felipe. Teve um livro aí que você mandou um PDF para ela, passei o telefone, mas eu não recebi até hoje também. Nossa, me perdoa. Eu vou enviar para vocês. Eu acho melhor vocês enviar o e-mail de vocês no meu celular, que eu passo para vocês, e eu libero a pasta para todo mundo. Tá, mas que garantia que eu tenho isso? Você vai mandar ainda hoje? Pode ser? Pode, né? Se você não ramelar de novo. Tami, não fala assim, Tami. Não, fala assim, né? Pelo amor de Deus. Eu fiquei esperando o PDF aí até hoje, aí eu vou contar. Se fosse outra pessoa que fosse fazer, beleza, mas é a mesma. Tami, mantenha o respeito se você quer ser respeitada. Não, bem, eu acho que, então, outra pessoa pode fazer, enfim. Exato. Isso, Exato, Jenny. Manda ela fazer, outra pessoa fazer, então, Jenny. Pessoal, alguém pode fazer, porque a Jennifer foi desrespeitada. Se alguém puder fazer, eu agradeço. Ô, professor, uma opinião, não era melhor o senhor montar um grupo aí, então, e colocar quem está na aula aí? Não vou montar grupo. Eu peço para vocês criarem um link de um drive, e nesse link vocês colocarem todos os trabalhos. E aí cada um monta uma pasta. Alguém se habilita, por gentileza? Trabalho cancelado, então? Acho que sim. Acho que é isso, né? Tem que cancelar mesmo e não tem que contar ponto, não. 100 pontos, 100 pontos, professor. 100 pontos. Quem quiser, estuda para a prova. Isso mesmo, isso mesmo. Tranquilo. Vamos para a aula. Pessoal, então, lajes e coberturas, né? Requisitos. O início ali da unidade. A cobertura de uma edificação, ela é muito importante, pois ela protege a área interna. Então, como vocês falaram ali no início, né? A proteção, ela entrou ali como uma palavra já do que a gente pensa quando a gente fala em cobertura. A proteção da área interna é um dos principais objetivos ali da cobertura e da laje, né? Contra as intempéries e a insolação. Então, tanto chuva quanto insolação, a laje, essa cobertura, ela vai fazer essa proteção. E por isso, na etapa do projeto, o cálculo da estrutura de concreto, por exemplo, deve levar em conta espessuras mínimas de concreto. Então, isso é definido pela NBR 6118, que vocês estão vendo com a Miriane, se eu não estou enganado, que fala sobre os projetos de estrutura de concreto. Estou enganado? Quem está tendo aula de concreto com a Miriane? Ninguém? Eu tô tendo. É isso aí. Então, a norma 6118 vocês já conhecem. Então, segundo essa norma, a espessura mínima requerida em lajes maciças de concreto é a de 7 centímetros.
Isso não significa que a laje tem só 7 centímetros, ela pode ser composta ali por vários materiais isolantes que compõem toda uma laje, mas o concreto em si, sólido, na parte que ele é armado, ele tem 7 centímetros. Isso é pela norma, tá? Não estou falando que ele é o mais praticado e nem o mais usual, eu estou falando que ele é o que está na norma. Devido à sua importância no desempenho geral da edificação, a referida norma, ela explicita a necessidade de dispositivos de drenagem lá na nossa cobertura. Então, quando a gente está falando em cobertura, a gente está falando em locais em que nós devemos ter ralos e condutores, a fim de evitar acúmulo de água. Então, se eu estou falando de uma cobertura, eu não posso simplesmente vedar tudo e deixar tudo isolado e deixar escoando pelas paredes. Não, eu tenho que, de alguma forma, ter um ralo, um condutor, para que aquilo realmente escoa e chegue nos seus locais de destino, né? Além disso, a norma ela define máximos deslocamentos, que são flechas. Essas flechas são deslocamentos verticais que essas lajes podem ter, né? Então, imagina que eu tenho um vão enorme, uma laje naquele vão, e essa laje ela dá uma flombadinha e ela vai fazer uma flecha, que é um deslocamento vertical. Essa flecha, a gente fala que ela é chamada como D. A gente calcula que essa flecha é L sobre 250. O que é esse L? É o comprimento do vão da laje. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma laje de comprimento de 10 metros, a maior flecha que ela pode ter é 10 dividido por 250. Então, essa flecha máxima ela é calculada máxima pela norma 6118, que é sobre concreto em estruturas. Então, vamos tratar ao longo desse texto as situações nas quais as lajes possuem ou não os telhados. Na hipótese de a laje não possuir telhado, ela mesma é o último elemento e requer uma atenção especial. Então, nós temos duas situações: a cobertura tendo um telhado ou a cobertura não tendo um telhado, só com uma laje de finalização. Tanto na etapa de projeto quanto na execução, principalmente no que diz a proteção em relação ao acúmulo de água e insolação. Por que isso, gente? É muito comum a gente ver as construções que não utilizam telhados ali na finalização do edifício, ter o acúmulo de água durante o período de chuvas, por exemplo, porque elas não se atentam no escoamento dessas águas. Só faz a laje, deixa lá e quando chove fica com aquela água acumulada. Se eu tenho água acumulada, por mais que meu concreto é pouco permeável, se eu tenho uma incidência de água acumulada com tempo constante em um mesmo foco, em algum momento eu vou ter uma infiltração, eu vou ter uma patologia naquele local. Então eu tenho que ter muita cautela na hora que eu for especificar uma laje que não tenha uma cobertura de telhado, porque ali pode ser um sério problema de patologia. Na outra situação, sobre a laje, assenta-se uma estrutura geralmente ou metálica ou de madeira. Aqui no Brasil a gente utiliza mais madeira, sobre a qual são instaladas telhas que podem ser de cerâmicas, de zinco, alumínio, PVC, sanduíche, etc. E outros tipos de telhado também são tratados mais adiante. Nas coberturas sem telhado, a atenção ela deve ser especial à impermeabilização e à declividade da laje. O que eu estou dizendo com isso? Se eu não tenho telhado na laje, se eu tenho só uma laje de concreto, eu tenho que impermeabilizar a superfície, de modo que a água não penetre o meu concreto, para que eu não tenha uma infiltração e gere outras patologias. E eu tenho que deixar também uma declividade, para que aquela água ela tenha um escoamento natural para os ralos, e esses ralos joguem essa água para os conduítes. Os condutores, eu já estou entrando em elétrica. Para os condutores, a fim de fazer a drenagem local e eu não ter acúmulo ali naquela superfície da cobertura. Uma vez que não há telhas para direcionar a água das calhas. Então, eu preciso direcionar essa água justamente com a superfície da cobertura de concreto. Além disso, sem o sombreamento proporcionado pelas telhas, a própria laje recebe o calor do sol e está sujeita a maior deformação causada pela variação térmica. E isso é muito comum devido à variação térmica local, ainda mais em superfícies de concreto, conforme a tração e a retração e a expansão do material, por conta dessa variação de temperatura, eu posso ter fissuras nesse material. E essas fissuras,
elas são mais propensas a gerar mais patologias ainda, porque a água entrando em contato com a fissura, ela vai permear o concreto, gerando ali várias outras patologias. Então, esse autor Martins, ele comenta que para o atendimento dos requisitos da NBR 15575, as lajes sem telhado deverão possuir camadas de isolamento térmico, né? Então, exemplificando, o Voitillet, em 2017, ele apresenta exemplos de mantas disponíveis no mercado para melhorar o desempenho térmico de coberturas desprotegidas. Então, no mercado existe mantas, existem outros métodos também que a gente pode utilizar como métodos alternativos ali para fazer a impermeabilização das lajes, tá? Mas as mantas, elas são bem comuns. Segundo a autora, um exemplo é a manta flexiva, composta por camadas de alumínio de elevada refletividade e baixa emissividade de radiação térmica. Esse material dificulta a passagem de calor por radiação. O que significa isso? Ele reflete a radiação que ele recebe e ele não conduz essa radiação. Então, ele não passa para a edificação aquele calor que ele recebe e ele reflete aquilo para o ambiente como uma espécie de espelhamento, né? Então, ele acaba fazendo uma proteção térmica. Só estou aceitando um aluno, só um minuto. Um outro exemplo é a tinta reflexiva com nanotecnologia. Esse material ele tem a capacidade de refletir a radiação solar e prometer reduzir em até 35% a temperatura interna. E segue o endereço com a descrição completa do produto. Aí vocês podem entrar na apostila de vocês, tem a descrição do produto, né, e o procedimento de como faz a aplicação. Só que qual que é o problema desses tipos de tinta? As tintas, elas são materiais muito finos nas superfícies. E os edifícios, eles têm trepidação natural. Então, por exemplo, se você coloca o seu ouvido numa porta, você vai ouvir o ruído do edifício, porque ele tem a trepidação natural, né? Ele não é exatamente estático, ele é dinâmico, como a gente já comentou em alguma outra aula. Então, as tintas, elas são mais propensas a fissurar, não por conta do calor, até porque como ela é feita de nanopartícula, ela é até resistente à temperatura, mas ela pode fissurar até mesmo pela trepidação do edifício. Então, nesse caso, é um material que, apesar de ser muito bom, de uma qualidade muito técnica, colocando ele em uma laje muito grande, você tem essa condição de trepidação e você vai acabar estourando essa tinta e fazendo não a cobertura necessária no total dessa laje. Assimile. A laje da cobertura ela é executada assim como os demais elementos estruturais de concreto, segundo o projeto estrutural, que contempla a planta de armação com as disposições características das barras de aço, e a planta com a forma das dimensões das peças a serem concretadas, a fim que o carpinteiro execute as formas de madeira. Nesse momento, são deixados espaços para a tubulação de ralo, passagens necessárias dos tubos, como quaisquer outros elementos que precisam ser fixados na cobertura. Após a concretagem, realiza-se a cura de maneira bem cuidadosa para que sejam evitadas as patologias típicas de retração, e a cura mal feita pode causar, depois de passadas as tubulações, pode causar retração em uma cura mal feita, né? Depois de passadas as tubulações, executa-se a impermeabilização da laje com manta asfáltica, com película de alumínio, por exemplo. O vídeo mostra a colagem a quente de uma manta asfáltica. Colagem a quente é um tipo de assentamento dessa manta asfáltica específica, é diferente do a frio. Os vídeos eles estão disponíveis também na apostila de vocês podem dar uma olhada, como são diferentes. Você tem a manta asfáltica da Vedacity, da Vedaprem, mas é bom que vocês conheçam as técnicas de aplicação deles, né, e como vocês podem usar o EPI nos dois casos. É muito importante vocês darem uma olhadinha nos vídeos. E além do conforto térmico, é imprescindível garantir a estanqueidade das coberturas. O que é estanqueidade? Você garantir que nada vaze por ali, que ali não tenha penetração de água, nesse caso do fluido. Na mecânica, a gente fala estanqueidade para gases, mas nesse caso, estanqueidade está sendo utilizado para o fluido, né? Então, garantir que ali seja impermeável.
Nesse sentido, devem ser previstos os projetos de drenagem e o direcionamento das águas da chuva. Então, você deve ter uma declividade para drenar essa água da chuva. E caso haja telhado, devem ser posicionadas as calhas de coleta de água para que escorra a água do telhado durante as chuvas, né? As calhas, elas podem ser de PVC ou metálicas, e elas recolhem a água e lançam essa água em uma prumada vertical de tubulação de água pluvial, que são direcionadas para caixas de passagem, assentadas no pavimento mais baixos a partir do local a ser lançados na rede pública. Lembrando que as águas pluviais, elas devem ser lançadas na rua, né? Elas não podem ser lançadas no esgoto. Isso não pode acontecer. O que você pode ter é o seguinte: se você tiver uma área permeável no seu terreno, uma área boa ali que capta água e que não inunde, você pode até direcionar parte da água recolhida ali artificialmente para essa área permeável, a fim de irrigar a sua, geralmente, plantação, etc., né? Mas o ideal é que você lance essa água na rua e não jogue nunca no esgoto. Se você jogar essa água no esgoto, você está cometendo um crime, porque as companhias de saneamento básico, elas cobram de você a taxa de água potável e esgoto. Como que elas calculam isso? A taxa que elas cobram para te abastecer de água potável, elas multiplicam para cobrar o esgoto, ou seja, o que elas te abastecem, elas também cobram para recolher o seu esgoto. Se você lança muita água no seu esgoto, você está lançando muito mais do que você está pagando. E outra, a água da chuva não é de competência das companhias de saneamento básico, é de competência do município fazer esse recolhimento e essa tratativa dessa água, né? No final, acaba indo para córregos e rios que são contaminados muitas vezes, na zona urbana principalmente, mas isso é de competência do município. Então, essa água ela tem que ser lançada na rede pública, né? Então, nas vias públicas. Lembrando que, não estou falando que é para você colocar no muro da sua casa e jogar no seu vizinho que está passando na calçada. É para você deixar por debaixo da calçada e lançar na sarjeta, tá? Nas guias ali. Então, conforme dissemos na sessão anterior, as caixas pluviais, elas têm a função de captar água da chuva e lançar na rede da rua com menor velocidade, contribuindo com a diminuição das enchentes. A figura 4.8, ela mostra as calhas e as tubulações da rede de água pluvial de uma casa. Então, aqui, nós temos o quê? Nós temos as telhas, né? Aqui não dá para ver muito bem se é um painel solar, aparentemente sim, né? E aqui nós temos as calhas e a tubulação vertical que vai levar para a caixa de água pluvial, né? Então, aqui está bem ilustrativo como funciona esse recolhimento. Durante a instalação das calhas, o construtor deve ficar atento às emendas entre as peças e os encontros das telhas, já que tratam de pontos vulneráveis de passagem de água. Então, de repente, se você tem um erro de execução na calha, pode ser um erro ali, uma fissura que pode geralmente ter um vazamento, ou se você tem encontro ali de telhas mal feito, mal colocado, você pode ter um vazamento interno, e aí você tem problema também com esse tipo de coisa. E todo mundo conhece aqui uma casa que tem infiltração no teto, porque está vazando da telha. Isso é normal, todo mundo conhece. Não é que seja benéfico, né? Mas todo mundo tem um parente que tem uma casa assim. No caso de não haver telhado, ao invés de calhas, são posicionados ralos nas lajes. Então, se a gente não tem telhado, a gente deixa uns pontos de ralo ali na laje, que é para aquele ralo fazer aquela coleta de água pluvial, que não permitem que a água emposse, pois captam a mesma e destinam as caixas, né, e lançam na rede. Esse conjunto, ele compõe o sistema de drenagem da cobertura. Como os ralos exigem furos na laje, deve-se atentar quanto à vulnerabilidade do furo, no que diz respeito à impermeabilização. Então, caso a laje impermeabilizada seja impermeabilizada com manta asfáltica, por exemplo, no local do furo do ralo, a gente tem que ter uma atenção muito especial a essa emenda, na manta asfáltica e ao arremate dessa peça, que é o tubo, a fim de que a água não passe por entre a laje e essa conexão. Então, aqui no detalhe, a gente vê o seguinte, ó, o ralo, né,
a laje. Aqui onde vocês estão vendo essa linha mais escura é a impermeabilização, para que não tenha vazamento entre o ralo e a laje. E aí a gente vê aqui direto para o condutor. Então, esses 10 centímetros aqui indicam mais ou menos o que seria uma proteção ali de impermeabilização, né? Mas a gente vê aqui que a impermeabilização está só nessa parte do ralo, que já é o suficiente. Para impermeabilizar as lajes da cobertura, pode-se empregar uma manta dupla, de dupla função, que é impermeabilização e resistência térmica, e o caso das mantas asfálticas com revestimento em alumínio. No mercado são disponíveis também pinturas poliméricas, mantas flexíveis e vários outros tipos de impermeabilização que vocês podem utilizar. Agora, a única coisa que eu falo para vocês é o seguinte: sempre que você vai falar de impermeabilização, quando se tratar de pintura, fuja. Que nem eu falei, pintura pode sofrer com trepidação. Então, sempre procura algum outro tipo de material para fazer esse tipo de situação. Reflita. As lajes de cobertura são expostas às intempéries e insolação, podendo sofrer variações dimensionais, né, de dimensionamento, devido às oscilações de temperatura. A impermeabilização dessas estruturas evita a passagem de águas através de poros de concreto. Você pode imaginar quais patologias estão associadas à passagem de água através da laje e como ela poderia afetar a edificação internamente? Então, a gente já falou disso, né? Quais patologias que eu posso ter ali na minha edificação se eu tenho infiltração de água pela laje? Vazamentos, infiltrações, Fissura nas paredes, perca de tinta. Tem casa que até perde o reboco, né? Por causa da infiltração. Pode ter desplacamento de argamassa, eu posso ter... a umidade ela pode gerar bolor, pode ter fungo, eu posso ter uma série de patologias, né? Desplacamento até de cerâmica. Então, assim, imagina só, aqui no edifício que eu moro no quarto andar. Lá no 12º, tem uma vizinha do lado do 1201, que ela tem um problema com isso, porque lá no último andar, bem na ponta do edifício, tem um escoamento errado na laje. E ela ganhou uma indenização do condomínio, uma paulada, para reformar o apartamento dela internamente. Sabe o que ela fez? Pintou o apartamento. Ao invés de arrumar a raiz do problema do condomínio, né? Ao invés de resolver o problema que gera patologia, ela só tirou o bolor lá, pintou tudo, né? Gastou o dinheiro da indenização e vai continuar tendo problema de novo e vai ter que processar de novo, porque o problema não foi resolvido. Mas é basicamente isso. A patologia ela tem que ser resolvida na raiz e nunca na superfície. A gente tem que saber o que causa a patologia, sempre. Assimile, então, os sistemas de vedação, impermeabilização e conforto térmico e acústico, eles devem atender os requisitos de segurança contra incêndio e não podem facilitar a propagação do fogo. E aí a gente entra em coberturas e telhados, né? É bastante comum que sobre a laje a gente tenha uma cobertura e que uma construção ela seja executada com um telhado estruturado e coberto com telhas. Encontram-se com mais facilidade estruturas metálicas ou de madeira, com função de apoiar as telhas cerâmicas PVC ou galvanizadas, concreto ou de vidro. No caso aqui no Brasil, as estruturas elas são mais de madeira, né? Após a etapa descrita anteriormente, a execução da impermeabilização da laje, ela pode dar início a uma construção de um telhado. É chamada água de telhado a inclinação dele. Eu vou mostrar para vocês. A gente pode ter telhado de uma água, de duas, de três, de quatro, de vários tipos de água. Aqui nós temos a indicação de um telhado de 4 águas. O que isso significa? Eu tenho escoamento tanto para cima quanto para baixo, tanto para a esquerda quanto para a direita. E aqui eu tenho um telhado também de 4 águas, só que nesse caso é um telhado que ele está bem na divisa com o vizinho aqui. Vocês estão enxergando esse vizinho? O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu posso jogar água no muro do vizinho? Sim ou não?
Não. Posso simplesmente jogar? Não posso. Imagina, eu vou infiltrar o muro do vizinho. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar um rufo, né? Rufo ou uma calha. Então, essa linha de cima eu chamo de cumieira, a linha de cima do telhado, e aqui eu chamo de espigão. Eu vou detalhar um pouco mais no outro livro. E aí eu falo da inclinação do telhado, só que essa inclinação do telhado eu vou abordar no outro livro também, porque aqui está um pouco mais confuso. Aqui o telhado, ele tem essa inclinação, como vocês podem ver. Essa inclinação depende muito do tipo de telha que você vai estar utilizando, né? E da caixa d'água que você também vai alocar entre a laje e o telhado, né? Que é a caixa d'água que vai ficar protegida aqui por ele, né? E a gente chama também de oitão essa parede aqui, que é uma parede triangular, que fica como base ali do telhado, né, que vai esconder esse telhado aqui. Aqui a gente teria um telhado apenas de uma água, está escoando toda a água para um lado só. Muito importante também, a gente deixa mais ou menos uma altura de 1,5 m até o chuveiro, para que essa pressão ela seja adequada para o chuveiro, tá? É recomendado. Então, para apoio das telhas, são recomendadas estruturas metálicas ou de madeira, né? Isso é mais, o apelo estético é maior quando é de madeira. Então, aqui no Brasil, a gente usa muito de madeira. E a mão de obra também é mais fácil. Se você vai falar para qualquer profissional da área de construção civil, assim, um pedreiro, por exemplo, vou construir um telhado com estrutura metálica, ele já vai ficar mais retraído. Eu falar, poxa, eu não mexo com esse tipo de estrutura. Mas se você falar que é de madeira, ele vai falar, não sei fazer. Porque ele já está acostumado ali com esse tipo de material. O telhado ele é feito por tesouras, né? Nessas tesouras, a gente também tem os caibros, as terças, as cumieiras e as ripas. A gente vai ver peça por peça no outro livro. O carpinteiro ele é mais indicado, né? Ele é o profissional responsável pela montagem da estrutura desse telhado, né? E a fixação desse telhado, e orientado sempre por um gestor da obra, né? De posse do projeto desse telhado, todo especificado. E as tesouras, elas também devem ser sempre posicionadas, né, em relação às alvenarias já montadas, e também os pilares e as vigas também todos já montados. Então, basicamente, o que vocês enxergam aqui nessa estrutura, aqui é uma tesoura clássica, o que a gente enxerga. Vamos desde do balãozinho 1. Aqui no balãozinho 1 são as últimas peças de madeira que a gente tem ali para apoio das telhas, né? Que seriam as nossas ripas. Aqui no balãozinho 2, que é essa madeirinha aqui, que é a mesma que está aqui embaixo do balãozinho 1, a de baixo, são os caibros que dão apoio às ripas, né? Aqui no balãozinho 3, que é de cima, é aquela linha de cima do telhado, que é a minha cumieira, né? O balãozinho 4 está apoiando os meus caibros, que é o do balãozinho 2, que são as minhas terças. O balãozinho 5 está apoiando aqui embaixo, ele é como se fosse aqui o 4, só que ele está lá embaixo, que é o meu contrafrechal. E aí você vai achar o nome de todas as peças. O balãozinho 6, o 6 é o meu frechal, que vai na alvenaria apoiando as minhas tesouras. O balãozinho 7, cadê meu balãozinho 7? Aqui meu balãozinho 7, essa pecinha aqui que está apoiando meu balãozinho 4. É o meu chapuz. E aí você vai ter todo o detalhamento de uma tesoura de um telhado, né? E aí você tem vários modelos, por exemplo, para o beiral. Então, o beiral que fica na ponta do telhado, ele tem vários dimensionamentos, conforme a área de captação você vai dimensioná-lo. Você tem o beiral estilo americano também, que ele é mais quadradinho, como vocês podem ver no detalhamento. Você tem ele no encontro com a parede, que é aquele rufo que a gente tem quando a gente encontra com a parede de vizinho ou algum muro. Você tem ele como platibanda também, que ele tem essa função também de encontrar a parede, e aí você vem com essa água recolhendo ele na platibanda. Você tem o roof interno também, que é para que você não tenha problema aqui no encontro dele olhando de frente, né? Assim, quando você encosta de frente e não com recolhimento transversal, você tem esse rufo. O roof externo, quando você começa o telhado partindo da parede também, e aí você coloca essa peça para proteger, para não entrar infiltração aqui nesse canto. Você tem também a pingadeira, quando você coloca em cima do muro, para não infiltrar água no muro e o muro não ficar com infiltração.
Quando você tem encontro de duas águas de um telhado, que a gente chama de água furtada, né? A gente já vai ver o que é uma água furtada. Você também tem uma peça específica que é a calha de água furtada, que recolhe dos dois lados a água, você pode ter os modelos, enfim, aí você tem uma série de detalhamentos. Então, sobre as madeiras, são posicionadas as telhas, e no mercado existem diversos tipos de telha, e é muito importante atender os requisitos, né, seguintes, que sejam impermeáveis, resistentes, leves, duráveis e proporcionem isolamento térmico e acústico. Então, isso é fundamental. Se você tem esse tipo de material para as suas telhas, você está encontrando materiais específicos e adequados, né? A escolha do tipo de telha, ela tem que levar em consideração o aspecto econômico do seu cliente, porque você não vai especificar uma telha que ele não pode comprar, óbvio. Facilidade no transporte e na instalação, tanto pela mão de obra quanto pela logística, né? E também pela opção que você tem de escolha. A inclinação, de acordo com a sua necessidade, não adianta, a gente vai ver uma tabelinha, não adianta você escolher uma inclinação baixa se a sua telha exige uma inclinação alta, o conforto acústico dela, o conforto térmico também proporcionado, e ademais todas essas possibilidades. Então, as telhas cerâmicas, elas são as mais comuns nas residências unifamiliares, são fáceis de comprar e apresentam-se em diversos modelos, com inclinações diversas, conforme a demanda. Uma desvantagem é a absorção da água, que deve ser levada em consideração no cálculo estrutural. As telhas de chapa de aço zincado, elas são mais comuns em estruturas metálicas, são mais fáceis de instalar, só que elas podem causar incômodo por causa do barulho da chuva. Você pode ver esse tipo de material em mercados, por exemplo. Só que em mercados eles fazem como se fosse uma espécie de forro de drywall, e aí eles colocam placas ali que são isolantes acústicos para diminuir o barulho. Mas quando começa a chuva em mercado, você já sabe que está chovendo porque aquele barulho é insuportável. Eles têm esse tipo de telha, geralmente. Não sendo indicado para residência. E também tem ainda as telhas pré-moldadas, que são de concreto, de vidro e policarbonato, e uma série de outras telhas que não são tão comuns assim, mas elas também existem. Outro tipo de telha que tem ganhado espaço são as termoacústicas, que são as sanduíches. Elas são fabricadas de uma dupla camada de alumínio, preenchida com poliestileno e poliuretano. E elas proporcionam bom desempenho térmico e acústico, são leves, fáceis de instalar e possuem acabamento com pintura que pode ser utilizada sem laje e sem forro. As coberturas, elas recebem diversos elementos, como caixas d'água, barriletes, hidráulicos, e todos esses elementos, eles devem ser considerados no projeto do calculista, para não sobrecarregar a estrutura da laje, né? Então, esses elementos, eles têm que ser considerados. Imagina você colocar uma laje lá de 7 centímetros, com vão gigante, e aí você vem com 3 caixas d'água extremamente grandes, você enche elas todas e aí, de repente, pum, caiu toda aquela laje, né? Então, você tem que levar em consideração todo o peso que você tem naquela laje para que você faça o dimensionamento dela. E é importante que o projeto considere também a possibilidade do acesso à cobertura para eventuais manutenções. Então, gente, pelo amor de Deus, fez uma cobertura, fez uma laje, você tem que ter um acesso a essa cobertura. Você não vai simplesmente isolar essa cobertura do resto da sua edificação. Você tem que ter algum tipo de acesso, seja por fora, seja por um sótão, seja de alguma forma você tem que acessar. Tanto nos sistemas posicionados no local, como na própria cobertura do telhado. Esse acesso normalmente é feito por alçapão. Alçapão é uma espécie de recorte que a gente faz na laje, com portas metálicas, escada marinheiro. Isso daqui é mais incomum, geralmente a gente tem mais nos filmes americanos, porque aqui no Brasil a gente deixa um alçapão mesmo, vem com uma escada comum, não aquelas que a gente puxa, uma escada comum e acessa, segundo as disposições no Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiro não fiscaliza a residência unifamiliar, então fica a dica, né? Deixa só os pão lá que já está de bom tamanho. Mas também, se você quiser deixar uma porta por fora, para quando você quiser colocar a escada por fora e acessar por fora, você pode também. Ou sem medo de errar, vocês podem dar uma olhadinha depois. Deixa eu só fazer um comentário, viu, Felipe? Claro. Essa solução do alçapão por fora, ele tem um problema meio sério de segurança, né? Porque, ou não, assim, a pessoa que se entrar por ali, ela não consegue entrar na sua casa, né? Você está entendendo a minha preocupação?
Se você deixar o alçapão, deixar só uma porta por fora, se a pessoa entrar na sua casa, vamos supor, ela entrou e quer entrar pela sua casa, ela não vai conseguir entrar porque a laje não permite, você não vai ter ali um acesso interno. Agora, vamos supor que a pessoa entra pelo telhado, e aí você tem um alçapão interno. Ela pode até acessar. É verdade. Aí fica aí. Mas assim, o problema de segurança quando ele é externo é que, por exemplo, você vai fazer a manutenção. Aí você quer subir lá sozinho. Querendo subir lá sozinho, você vai. Imagina assim: você vai fazer a manutenção na caixa d'água. Aí você subindo lá pela parte de fora, você geralmente não vai querer colocar cinto de segurança porque você vai estar na sua casa. Se você cai de uma altura lá de 6 metros de uma casa de 2 andares, sei lá, 6, 7 metros de 2 pavimentos, você pode sofrer um acidente e falecer, né? Porque acima de 1,5 metro do piso, você tem que ter equipamento de segurança, você tem que ter cinto de segurança, etc e tal. E a gente sabe que quando a gente está na nossa casa, a gente deixa de ser engenheiro e, né, em casa de ferreiro espeta de pau. E a gente acaba fazendo situações assim. Mas eu recomendo que seja um acesso por fora, o acesso externo é sempre melhor. Tá certo. Ok. Mas se for interno, também você pode colocar umas travas na porta, e aí você dificulta aí, eventualmente, para se alguém entrar na sua casa. O acesso é bem mais fácil, né? Porque seguramente vai estar no piso, na altura sei lá, vai estar o que? A 2 metros de altura, né? Não vai estar mais a 6 metros. Então, tem vantagens e desvantagens, né? Como você disse. Sim. Vai depender muito também do projeto arquitetônico, porque geralmente você tem muito gesso dentro da casa e às vezes você não quer deixar um alçapão ali numa área técnica para o pessoal não ver. E aí, de repente, lá no segundo pavimento você tem os quartos, aí você não quer mexer no forro. Depende muito do projeto. Tá certo. Bom, perfeito. E aí a gente tem uma situação problema que é o seguinte: vem um arquiteto, situação problema já começa com o arquiteto, a gente já sabe que é um problema. Era para vocês irem da minha piada. E esse arquiteto, ele deseja projetar, né, um edifício com um telhado verde. Vocês já ouviram falar que é um telhado verde? Sim, plantas em cima do telhado, né? Acho que o shopping Eldorado aqui ele tem um grande jardim no telhado. Deixa eu ver se eu encontro uma coisa mais ilustrativa aqui de telhado verde para vocês, para quem ainda não conhece. Aquelas plantas na lateral do prédio, a gente pode falar que é telhado verde? Não, né? Não, ali é um jardim vertical. Jardim vertical, né? Isso. Ó, por exemplo, essa edificação aqui que a gente encontrou no Google. Isso daqui é um telhado verde. Você pode tanto fazer o cultivo de plantas, árvores ali, ou não, deixar só no gramado. Ó, essa edificação também tem um telhado verde. Essa edificação também tem um telhado verde. Vocês conseguem perceber que a imaginação do ser humano ela leva a projetos extremamente diferenciados? Olha o telhado verde, que coisa mais linda. Ó, isso daqui é um telhado. Deixa um espaço super agradável. Vocês se imaginam projetando um telhado verde? Eu, sinceramente, não. Não. Mas confessam que os projetos têm ali o seu quê de beleza? Isso deve elevar bastante o custo, né, professor? Depende muito. Um bom projeto, um projeto bem planejado. Acho que se o cliente pedir, né? Cliente pagando, a gente faz, né? Mas um projeto bem elaborado, às vezes, é bem compensado, sabe? A gente faz uma boa impermeabilização e a gente vai ver isso. Enfim, então, o arquiteto, ele veio... Opa, nós! Saiu do meu escopo. Oh, meu Deus.
página 207. Obrigado. Então, o arquiteto, ele deseja, né, projetar esse edifício com telhado verde na cobertura, mas ele está com várias dúvidas referente à execução desse sistema e da infraestrutura na cobertura. E aí ele procurou você, que é o engenheiro civil responsável por essa execução, para implantar esse telhado verde, e ele pede para você pensar em situações semelhantes, né, daquela do projeto do arquiteto. E aí, quais são os aspectos mais relevantes no que diz a infraestrutura a ser deixada na implantação desse telhado verde? E, em linhas gerais, como que ele seria instalado? Como que a gente tem que pensar nisso? E aí, como que a gente resolve esse tipo de problema, gente? Devido à sua experiência, você sente-se confortável para explicar para o arquiteto que a laje da cobertura, ela possui módulos de vegetação, né? E ela tem que ter uma inclinação de 2% a 35%. Gente, não estou falando para você fazer com 35%. Aqui o mínimo é 2% de inclinação para drenar aquela água pluvial e o máximo de 35%. Deve ser prevista no projeto estrutural uma sobrecarga, né, para os módulos de terra, de vegetação e de água. Então, na hora que você está calculando aquela laje que vai suportar todo aquele telhado verde, você tem que levar tudo isso em consideração, todo esse peso. Você tem que ter ralos para recolhimento e direcionamento da água, que devem ser posicionados para drenagem dessa água, e, por fim, ter uma garantia correta da impermeabilização dessa laje. Porque imagina assim, as suas plantas, elas consomem água. Imagina se ela ficar consumindo água e se você não impermeabilizou aquele concreto ficar com contato direto com a água. Uma hora você vai ter problema, né? Por fim, você precisa ter acesso a esse telhado garantido, né, por meio de alçapão ou escada de marinheiro, ou seja, por qualquer tipo de acesso, para garantir que o corpo de bombeiro vai aprovar aquele local, e você vai explicar o detalhamento disso. Então, você tem a vegetação, você tem a terra, você tem um tecido impermeável que você vai decidir qual sistema você vai implantar, um sistema de drenagem caso passa a água por aqui, uma barreira contra as raízes, que é para essas raízes não invadirem o concreto, uma membrana à prova d'água e, por fim, a laje. Né? Então, você tem que calcular o peso de tudo isso. Isso tudo tem que ser computado para que você não flambe essa laje, para que a flecha não derrube essa laje, para que esse peso seja calculado. Então, tudo isso tem que ser apresentado. Aí, eu venho para vocês mostrando uma segunda parte da aula de cobertura, que fala um pouco sobre o detalhamento do projeto de telhado, que é o seguinte, só deixa eu fazer uma coisinha. Nós temos aqui um projeto de telhado, onde vocês veem setas. As setas são os direcionamentos das águas, e vocês têm aqui indicações do que é cada linha desse projeto. Então, essas linhas de cima dos telhados, nós chamamos de cumieira. As águas, que são essas setas aqui, essa área de recolhimento, a gente chama de águas ou panos, geralmente a gente chama de água. Essas linhas que saem das cumieiras e vão para as extremidades do telhado, nós chamamos de espigões. As extremidades do telhado, nós chamamos de beirais. Aqui não saiu, mas são beirais. E essa linha onde nós temos uma água furtada é o nosso rincão. O que é uma água furtada? O encontro de duas águas, que é essa daqui e essa daqui, bem nessa linha, e elas se encontram antes de ir para os beirais. Então, é um encontro de duas águas, aqui é uma água furtada. Então, vocês conseguem enxergar que essa água está vindo para esse beiral, essa água está vindo para esse beiral, e essa água está vindo para esse beiral, só que aqui nesse ponto essa água encontra com essa água antes de vir para o beiral. Então, aqui eu tenho um rincão. Olhando aqui em 3 dimensões, nós temos a cumieira no ponto de cima, os espigões saindo do ponto de cima, indo para as extremidades, as águas, né, onde são drenadas para os beirais, os beirais que são as extremidades, e o rincão é onde eu tenho essa água furtada, que elas se encontram antes de encontrar o beiral. Ficou claro? Querem desenhar? Querem desenhar?
Querem desenhar? Não? Acho que não. A inclinação do telhado. A inclinação ou caimento mínimo das águas são definidos pelo tipo de material e rugosidade da telha. Então, quando você especificar um tipo de telha, você tem que verificar com o fabricante qual é a inclinação que ele pede para que você faça aquela telha. Então, por exemplo, as telhas francesas, elas são 18 graus ou 33%. A gente vai ver como a gente faz esse cálculo, tá? Colonial, 25%. Fibrocimento, 13%. É muito pouco caimento. Telha metálica, 8%. Quase nada, né? Então, como que a gente faz essa relação de porcentagem? É a altura do telhado dividido pelo meio vão. A gente fala meio vão por quê? Quando o telhado ele tem duas águas, a gente utiliza só o meio do vão. O vão inteiro seria todo esse vão, só que a gente utiliza só isso daqui, porque é proporcional. A altura dele está proporcional a só esse pedaço do vão. Então, a gente utiliza só esse meio vão, vezes 100 para deixar em porcentagem. Então, como que isso daqui ficaria na prática, por exemplo? Uma inclinação de 35%, nós teríamos 1 metro na horizontal e 0,35 metro de altura, conforme a figura a seguir. Então, como que eu sei que é 35% a inclinação? Eu tenho uma relação de 1 metro na horizontal e uma altura de 35 centímetros. Portanto, essa inclinação é de 35%. Se eu quero uma inclinação de, sei lá, vamos voltar lá na tabela, de 25%, eu tenho 1 metro na horizontal e quanto de altura? 25 centímetros. A inclinação ficaria 25%. Então, é uma relação de proporcionalidade. A cada 1 metro tem tantos centímetros. Aí eu tenho uma inclinação e depende do tipo de material da minha telha. E aí eu tenho vários tipos de água. Tem um telhado de uma água, que é o telhado que a gente vê aqui, ó, uma flechinha só. Tem o telhado de duas águas, lembrando que aqui o tracejado é o contorno da minha edificação e o beiral ele está inteiriço, porque o beiral ele passa da minha edificação nesses desenhos, tá? Então a minha edificação está representada aqui tracejada e o beiral inteiriço. Aqui é um telhado de duas águas, que seria uma água para um lado, uma água para o outro lado. Aqui um telhado clássico de 4 águas, uma água para cá, uma água para cá, uma água para cá, uma água para cá. Aqui é um telhado muito incomum, né, em que nós temos a água indo para o mesmo ponto, né, a gente chama isso telhado de duas águas borboleta ali, que teria uma calha aqui no centro, que seria uma espécie de calha de recolhimento dessas duas águas que seriam direcionadas para o mesmo ponto, né? Mas olha como é representado na planta. As duas flechas estão para o centro. E aí eu tenho vários tipos de geometria. Como que eu começo a traçar isso? Das extremidades eu traço linhas de 45 graus, sempre. Traço as minhas cumieiras e eu traço linhas de 45 graus para encontrar tudo isso. Então aqui eu teria uma água para cima, uma água para lateral, uma água para baixo, uma água para esquerda, uma água para baixo, uma água para lateral, uma água para cima e uma água para lateral. Se eu quiser fazer isso com o comando orto do AutoCAD, eu desenho uma polyline no contorno da edificação e vou dando orto para dentro até formar uma figura só. E aí vocês vão reparar, ó, que aqui eu tenho uma linha, aqui eu tenho uma linha, aqui eu tenho uma linha, uma linha, uma linha, uma linha, e vai, onde eu tenho linhas aqui, ó, vai aparecer linhas aqui, exatamente nos mesmos pontos. Então, basicamente, se eu for dando orto, eu vou gerar esse telhado aqui, essa imagem do telhado. É uma coisa bem, né, de doido, mas acontece. Vocês enxergam isso? Sim, eu desconhecia esse comando orto aí, eu não conhecia. Não. Esse comando. Ele faz o quê? Ele só vai expandir e diminuir a geometria. Aí ele vai replicando. Ah, tá bom, tá, entendi. Orto não, gente, desculpa. Offset. Offset sim, tá bom. Desculpa, falei orto porque eu pensei orto, pensei burro. Pensei burro, falei burro. Desculpa. Offset tudo bem, tá certo, tá bom. Desculpa.
Então, na representação da figura 54 que a gente vai ver, além dos elementos visíveis, são acrescentadas algumas informações complementares. Por exemplo, como o contorno da cobertura, os elementos sobrepostos à cobertura, que são caixa d'água, a casa, etc. Aberturas para iluminação e ventilação zenital, se for o caso, zenital é sempre que vem de cima para baixo. Limites das construções visíveis e não visíveis. As cotas de largura dos elementos e vãos existentes e cotas dos beirais. Além de linhas de divisão dos telhados, título do desenho, indicação do norte magnético e indicação de cortes aplicados. Então, aqui, profissionalmente, eu vou colocar a planta da cobertura, norte magnético, a escala que está esse desenho, vou indicar os cortes dessa cobertura, colocar todas as cotas, tanto do início do beiral até o início da edificação, quanto as cotas totais, e vou indicar também a indicação das águas e a inclinação desse telhado, qual a inclinação dela que eu tenho que ver em vista. E aí eu entro na parte da armação, né, que a armação é constituída por tesouras, cantoneiras, escoras e meias tesouras, e nas tramas, né, as tramas, elas são quadriculadas, construídas por terças, caibros, ripas, e se apoiam sobre a armação, que por sua vez servem de apoio para as telhas, né? Então aqui a gente tem um exemplo de tesoura. Essa tesoura, ela tem esse vão X, aqui que a gente está chamando de X, que a gente pode falar que nesse desenho varia entre 3 a 6 metros, porque os dimensionamentos a seguir vão considerar que esse vão está indo de 3 a 6 metros, tá? Então, nesse tipo de tesoura C, nesse tipo de tesoura é uma tesoura comum, nesse tipo de tesoura é uma tesoura C, porque ela tem mais 2 apoios aqui nas diagonais. Nós temos também tesouras que vão até 13 metros, né, que elas são mais treliçadas, e elas têm objetos ali que vão treliçar elas, que não é objeto de estudo dessa disciplina, porque eu só apresento para vocês quais são os tipos. Nós temos tesouras de aço ou madeiras que são mistas. Nós temos tesouras tipo shed também, que elas são indicadas para determinadas tipo, situações. E o mais comum nas tesouras que a gente vai ver hoje são os esforços que são representados nelas. Então, por exemplo, cada peça vai ter um tipo de esforço. A central, ela vai sofrer uma compressão. As que estão nas extremidades vão sofrer outros tipos de esforços. Aqui, no caso, seria uma tração, né? Tanto do lado direito quanto do esquerdo, quanto a de baixo, que vai, dependendo da parte da peça, vai sofrer um tipo de esforço. E aí a gente vê a especificação de cada elemento desse desenho. Então, aqui em cima nós temos a cumieira, né? As terças apoiando os caibros, né? O calço segurando as terças elas estão aqui, os calços segurando as terças. Nós temos o frechal aqui embaixo, dando apoio para as terças também, só que na parte de baixo. Nós temos essa escora aqui, que a gente também pode chamar de ansna. Nós temos essa peça central, que é o nosso pendural. Nós temos a perna, que nós chamamos de perna, essa diagonal aqui, tanto da direita quanto da esquerda. Nós temos também as ripas, que são apoiadas aqui nos nossos caibros. A gente vai ver com mais detalhes nas próximas imagens. Nós temos as braçadeiras em ferro, né? Essas braçadeiras, elas estão aqui fazendo a amarração, né, do pernal com as linhas. A linha a gente chama essa estrutura de madeira na longitudinal. E aqui as estruturas de apoio para essa tesoura. E o sentido da colocação das peças das telhas é sempre de baixo para cima até chegar lá em cima na cumieira. Então, essas tramas... eu queria mostrar uma coisa, mas daqui a pouco eu mostro. Essas peças, elas podem ser dimensionadas de acordo com a fonte do Costa de 1997, com todas essas dimensões. Então, por exemplo, as linhas da tesoura, elas podem ter aí o dimensionamento de 7,5 por 15 centímetros, né? De 3 a 6 polegadas. Então, todos esses dimensionamentos, eles estão no livro de desenho arquitetônico básico. Vocês podem ver todos esses dimensionamentos com mais precisão no livro.
As distâncias entre as terças vai depender muito dos centímetros aproximados também, dos caibros. Então, vai depender do caibro que você está utilizando, vai ter uma distância das terças. Então, por exemplo, ó, as cipas elas estão em cima do caibro. As cipas elas têm 40 centímetros de distância, no exemplo, para uma telha francesa. E aqui seria como as telhas se apoiam de acordo aos caibros, como elas vão ficar aqui em relação a cada chapa, cada canal. Eu queria mostrar para vocês a trama, achei. Aqui nós temos, não sei se vai dar para entender muito bem, mas nós temos o frechal embaixo, né? A terça no meio e a cumeieira em cima, e aí depois de novo a terça no meio e o frechal embaixo. Então é um telhado de duas águas, sendo aqui a linha que separa uma água da outra água. Aí nós temos todos os caibros, né, os caibros vindo aqui na direção horizontal e as ripas apoiadas nos caibros. E aí você tem essa trama pronta para receber as telhas. E aí, pronto. Esse foi finalizado. Agora, eu quero mostrar para vocês uma coisa bacana. Deixa eu ver como eu vou pesquisar. Tinha uma casa que eu gostava muito na Vila dos Meus Pais, que eu queria mostrar o telhado dela para vocês. Qual é o nome daquela rua, meu Deus? Para baixo. Era uma casa simples, mas eu lembro que eu passava e falava, nossa, isso daqui dá uma boa aula de telhado. Essa aqui. Olha que legal essa casinha. Ela tem um telhado para baixo, um telhado para cá, um telhado aqui. Opa. E um telhado aqui. Então, por mais que pode parecer uma casa comum, convencional, ela tem vários telhadinhos diferentes. Dá para ver? Eu sempre passava e admirava, porque as alturas são diferentes. De repente, entre essas alturas, você pode fazer várias aberturas e ganhar até iluminação na edificação. Então, vai muito da sua criatividade. Aqui nessa vila mesmo, tinha outra casa que eu gostava muito. Deixa eu ver se eu acho. Era na Rua da Padaria. Eu estava na Jaguar, desci. Aqui. Não. Desci. A Jaguar, vou para Guaraitá. Meu Deus, estou perdido. Desci. Agora estou confuso, acho que era aqui. Aqui, essas casinhas aqui. Olha como é diferente os telhadinhos delas. Você vê que você está numa vila comum, mas pelo fato do telhado mesmo, da estrutura do telhado ter várias águas, isso valoriza a edificação. Ó, essas duas casas. São casas comuns, conseguem perceber? Vocês estão me acompanhando? Vocês estão aí ainda? Sim. Sim. Consegue perceber como a planta da cobertura dali modificou a forma de olhar para essas duas casas? Sim. Eu vou mostrar para vocês pelo Google Earth, para a gente conseguir fazer um 360 nelas.
Vocês já mexeram no Google Earth? Já. Vocês gostam de curiar a vida dos outros do Google Earth? Qual que é o número daqui? Posso recomendar uma série para vocês, gente? Que eu gosto muito? Fala aí. Vocês já assistiram Abstract? Tenho nem ideia. Netflix? Quem tem Netflix aí? Eu não. Não? Quem tiver Netflix, tem uma série que chama Abstract. Deixa eu descompartilhar essa tela e abrir pelo Google Chrome, peraí. Tem uma série que chama Abstract, fala sobre várias profissões de artes. E aí tem um capítulo que fala sobre arquitetura, fala sobre o Bijak. E ele fala muito de coberturas. Ele fala como aproveitar a cobertura para projetos bem elaborados de arquitetura. Meu, é fantástico. Acho que é uns 50 minutos do capítulo dele, da arquitetura, da série dele. Porque o Abstract fala de várias séries, mas da arquitetura é uns 50 minutos. Mas é muito legal. Tipo, é muito legal mesmo. O endereço lá era... Deixa eu só pegar aqui. Rua Guaraitá 256. Cadê? Aqui as casinhas. Então, olha como que é diferente o projeto do telhado delas, ó. Os telhados em volta são bem comuns, mas olha os delas. Quantas águas tem nesses telhados? O trabalho que deu para desenvolver esses projetos, ó. Valoriza bem a edificação, não valoriza? Uma dúvida, não sei. Dentre essas diferenças de altura, tem algum perigo, a umidade na parede ali? Na diferença de altura, se tem perigo de umidade? Não, porque aqui eles tiveram muito cuidado de sobrepor um telhado com outro, e com certeza ali eles devem ter colocado algum tipo de proteção. Então, com certeza não deve ter tido nenhum tipo de umidade. Mas, ó, olhando para a fachada, olha como se destaca em relação às outras, que tem o telhado de 4 águas, por exemplo, normais. Dá um destaque, né? Sim. Essa casa, essa daqui é tão grande quanto essa. O terreno, às vezes, é até maior do que essa. E olha, tem até piscina as duas, mas olha como essa daqui é bem mais chamativa. Querem curiar o telhado, algum telhado que vocês gostam, que vocês acham legal? Algum telhado verde? Quem tinha comentado que conhece um telhado verde aí, pra gente procurar? Acho que foi comentado no shopping, né? Qual shopping? Eldorado. Vamos pegar o endereço dele. Avenida Rebouças, 3970. Vamos para o outro lado da cidade. Não sei se vai dar para enxergar bem.
O telhado dele tá com equipamentos. Não sei se está atualizado também. Mas não vejo o verde ainda no telhado. Eu vejo ele ponto aqui de algum prédio. Próximo. Vamos ver se tem algum prédio por aqui que tem telhado verde. E aquele prédio da Abril que tem o selo de certificação, será que ele tem telhado verde? Da editora Abril? Heliporto. Sabe aquele prédio da editora Abril que tem a certificação? Edifício do Grupo Abril, vamos pegar o endereço. Localizado na Marginal Pinheiros, qual que é a altura? Avenida das Nações Unidas, 7221. Não. Aqui, prédio da editora Abril. Não, em cima tem um heliporto. Eu queria pegar algum exemplo com um prédio com cobertura verde. Vamos conhecer os telhados verdes da cidade de São Paulo. Avenida Faria Lima. Opa, tem um aqui na Faria Lima, hein? Nenhum tem endereço. Ah, não vai ser tão fácil da gente achar. É até a mesma coisa do outro. Se a gente conseguisse achar, ia ser bem legal de mostrar. Mas os edifícios são bem... Esse Google Earth, ele permite a gente ver a volumetria dos edifícios. Isso é bem legal. Eu já tinha mostrado ele para vocês? Não. Vamos analisar as coberturas no geral. Ó, esses prédios, nenhum tem cobertura com piscina. Vamos para a região de Moema para a gente ver se tem cobertura com piscina? Opa, aqui tem... Ah, não, piscina normal. Caimento de água. Ó, esse telhado aqui é legal, hein? Quantas águas vocês veem aqui, ó? Nesse grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6 águas. Um baita de um telhadão. Deixa eu descer aqui. Girar lá. Jardins. São Paulo, Liberdade, Vila Olímpia. Saúde, Vila Clementina. Fenópolis.
Sobradinha, Luimar. Essa região aqui tem bastante edificação legal. Aqui, por exemplo, tem casas térreas com telhados comuns, nada fora do comum. Aqui tem um hospital bem grande também, vamos ver o telhado dele, ó. Telhado comum, ó, uma água, 2 águas, 3 águas, só que aqui na ponta, como a edificação deu uma funilada, olha o que aconteceu com o telhado. Teve ali uma água furtada, teve o encontro de um telhado novo, porque subiu um pavimento aqui, então teve que fazer uma planta só para essa cobertura. Aqui também teve uma diferença de telhado por conta da diferença de altura. Então, esse telhado ele é bem complexo, né? Fazer a planta desse telhado é uma planta bem complexa. Parece que aqui teve um anexo, né? Não parece que é original do projeto. Porque se a gente reparar, ó, teve encontro de 2 telhados, então aqui teve que ter uma calha só para esse telhado. Então, com certeza foi um anexo. Vamos olhar para essa região, os telhados, as coberturas. Gente, olha esse telhado. É BO ou não é? Esse é aquele borboleta que você estava falando? Exatamente. A gente fala, esse daqui ninguém faz. Não é que fez? Problemático, né? Aqui a gente tem outro monumento, então tem telhado diferenciado. Olha o tanto de água que tem nesse telhado também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É água pra caramba. Aqui a gente teve diferença de altura, tem painel solar. Aquele shopping JK na cidade de Jardins, não é assim? Tem que olhar específico de lá. Ó, eu queria mostrar para vocês as coberturas dessa região de Moema. Ó. Aqui sim, ó, cobertura com piscina, cobertura com piscina, cobertura com piscina. Então já é um outro padrão de cobertura. Cobertura com piscina. Só que a gente não vê ainda a cobertura verde na região, né? Cobertura com piscina, porque muda o padrão das construções. Ó, cobertura com piscina, piscina. Já é outro up, né? Felipe, para esses prédios que tem com piscina na cobertura, o último andar, ele é um pouco mais baixo, ele é perdido, como que é feito? Como assim mais baixo? Porque tem que ter a dimensão da piscina, certo? Não pode ser para cima da laje. Na verdade, pode. Você calcula uma laje que suporte aquele peso e você faz como se fosse um pavimento acima. Aí você não cobre ele, é um pavimento que vai ficar aberto e disponível para quem utiliza. Por exemplo, ó, esse daqui tem piscina. É regularizado, então, o piso, certo? Para não ficar com a diferença. Sim, você sobe aqui o pavimento, tá vendo que tem uma diferença de nível? Você tem a piscina. Nesse caso ainda, a área técnica é separada só para a área técnica. A cobertura é uma coisa, a área técnica é outra. Ó. Aqui tem 4 coberturas, ó. 1 cobertura, 2, 3, 4, cada um com a sua piscina. Olha esse aqui, ó. Tem piscina também, tá escondido, mas tem. Aqui mora só o pessoal mais pobre de São Paulo. Então a gente vê outro padrão de cobertura, por exemplo. Aqui o Shopping Ibirapuera. Shopping Ibirapuera tem uma área verde só que é dentro do shopping, tá? Aqui não é na cobertura. A cobertura é só área técnica. Mas você vê uma região que é bem arborizada, mas também, ó, a malha urbana é terrível, né? Extremamente
densa, né? É tudo concretado. Tem clube, tem o Parque do Ibirapuera que está logo aqui do lado, enfim. Queria mostrar para vocês a variedade de coberturas que a gente encontra aí, os tipos de cobertura. Pessoal, da aula de hoje, alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, eu recomendo que vocês estudem as aulas práticas que o portal liberou, que está sendo oferecido para vocês. Dá uma olhada lá nos vídeos, eu acho que são 4 vídeos que eles liberaram. Eu acho que as nossas aulas foram muito proveitosas esse semestre. Eu adorei essa disciplina, adorei a participação de vocês, eu estou extremamente grato. Estou muito feliz com o que a gente desenvolveu, agradeço muito pela participação de todo mundo. E é isso, eu só tenho a agradecer a vocês. Espero que o semestre que vem ainda seja contratado da Anhanguera para dar aula para vocês, porque com essa redução de todos os alunos, de tudo, né, não sei. Mas espero que eu ainda esteja com vocês. Só entra. Tá bom? Eu vou preparar a provinha de vocês, mas a gente já tem os pontos de trabalho lançados desse bimestre. Vocês foram super bem e tal, lancei tudo para vocês lá. Só para deixar especificado, eu lancei... Em tecnologia das construções, eu lancei 900 pontos de formulário e lancei 600 pontos de participação de AVA. Ô, Fê, então, na semana que vem vai ser as provas interativas, é isso? E a sua prova da matéria que você vai formular vai ser na próxima semana? Ainda não está definido se a nossa prova presencial vai ser na primeira ou na... Desculpa, se vai ser na segunda ou na terceira semana de junho. Provavelmente vai ser na segunda. A gente está esperando a definição da direção. Que ainda não... que tem que vir da matriz, que ainda não resolveu. Provavelmente vai ser na segunda, mas eu estou esperando. Entendi. E o método de aplicação vai ficar um tempo aberto no portal, o mesmo esquema que você vem aplicando? Então, também estou esperando uma decisão da diretoria. Possivelmente a gente vai ter aí 24 horas para fazer. Ah, beleza. Aí a provinha ela vai valer 1.000 pontos, mas aí eu multiplico por 4, porque esse semestre vale 4.000, e aí eu lanço vezes 4. Beleza, professor. Capricha aí na sua melhor turma aí. Vocês estão indo muito bem, vocês estão de boa. Professor. Vamos lá. Valeu. Até mais. Até mais. Abraço, Felipe. Boa noite, pessoal. Tchau, Felipe. Tchau, Obrigado, Felipe. Tchau, pessoal. Até mais, tchau. Tchau, Felipe. Um abraço. Tchau, Brasil. Abraço. Tchau. Tchau, professor. Continue se cuidando, viu? Obrigado, Jaque. Não esquece de parar a gravação. Tchau. Vou parar. Tchau, vou me cuidar mesmo, porque na minha família já teve mais caso agora. Então, cuidado nunca é demais, né? Minha irmã mais velha contraiu, minha prima também. Mas elas estão em casa,